Graça e paz, bom dia. Espero que você esteja mais uma vez, como eu sempre digo todos os domingos, espero que você esteja tendo um ótimo dia, que você tenha tido uma ótima semana, que o Senhor tenha falado ao seu coração. Espero que você esteja vivendo realmente dias de mais intimidade com o Senhor, leitura da palavra, busca mesmo o Senhor em devoção, jejum, oração, que você possa realmente ouvir a voz do Senhor no seu coração a cada dia. Aproveitando que está começando o ano agora, que você possa desenvolver suas lógicas e suas disciplinas de devoção ao Senhor. Que em nome de Jesus, neste dia de hoje, a palavra fale ao seu coração, a mensagem fale ao seu coração e que em nome de Jesus, possamos ter os nossos corações transformados pela palavra dele que renova a nossa mente. Amém? Vamos orar, vamos conversar com o nosso Deus, vamos falar a ele e após isso vamos louvá-lo, logicamente. Pai, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, te peço pelas pessoas que estão assistindo agora esse vídeo pelo YouTube, seja, Pai, no domingo, seja em qualquer outro momento, Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale a cada coração através da sua palavra, que o Senhor fale a cada coração através dos louvores, que o Senhor fale a cada coração e transforme, Pai, a cada mente, Pai, que tem se achegado ao Senhor por intermédio dessas mensagens. Fala com cada um, toca-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Santo
Deus, que essa possa ser uma verdade dos nossos corações, que esse possa ser um louvor verdadeiro, Pai, de que vivemos, Pai, para declarar que o Teu nome é santo, de que o Senhor somente é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só o Senhor é digno. Que possamos ter a compreensão, Pai, de que nós não somos merecedores de nada, mas que por Tua graça, Pai, por Teu amor, Pai, o Senhor nos concede não só aquilo que pedimos ou pensamos, Pai, mas vai além, Pai. E nos alcançou, Pai, com a Tua graça, com o Teu amor não merecido naquela cruz, Pai. E que assim possamos, Pai, viver, Pai, uma vida, Pai, que proclama o Teu nome, Pai, até o dia, Pai, que o Senhor retornará para nos buscar, Pai. Em Teu santo nome, Jesus, amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva escapou. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Teu amor não voltará. Então creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. 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 Nós vamos ler ao longo da mensagem alguns versículos, mas inicialmente nós vamos ler apenas o versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Amém? O texto diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses
também. Vou ler mais uma vez. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos por esta manhã, por tudo que temos vivido e pela tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações de maneira, Pai, maravilhosa, de maneira que nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, sabemos que o Senhor quer transformar as nossas vidas. E não queremos ser, Pai, aqueles que atrapalham o seu agir em nós mesmos, Pai. Então, em nome de Jesus, que nossos ouvidos estejam abertos, que nossos olhos estejam abertos e que nosso coração esteja pronto para receber a sua palavra, independente, Pai, se ela vier de maneira confortável ou desconfortável. Mas que, em nome de Jesus, nós possamos estar prontos para viver aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, como a gente já disse, essa carta que nós estamos lendo, a carta de Paulo a Timóteo, é uma das cartas que é chamada de carta pastoral. É uma carta que é direcionada a pessoas que exercem a função de pastor. Tá? Então, nós temos a carta de Paulo a Timóteo, temos a carta de Paulo a Tito, também, que é uma carta também pastoral. Essa carta de 2 Timóteo, para que você entenda o contexto, é a última carta de Paulo. Né? Logicamente que se você for ler aqui, for folheando aqui, você vai ver que ela não é a última na Bíblia. Cronologicamente, ela é a última. Mas é que a ordem das cartas de Paulo na Bíblia, elas estão em ordem de tamanho. Então, a última vai ser Filemão, porque é a menorzinha de todas. Mas essa aqui, em termos cronológicos, é a última carta que Paulo escreve. Paulo está preso, e se você ler essa carta toda, você vai perceber esse tom de despedida de Paulo. Ele pede para que Timóteo venha até ele, pede para que traga o casaco, porque o inverno vai chegar. Tem uma série de colocações de Paulo, fala a respeito de um rapaz que o fez muito mal. Não é? Então você vai perceber que Paulo está se despedindo, mas ainda assim, Paulo, ele sabe da sua função, sabe do seu papel e exerce aquilo que ele tem que exercer com relação à sua, vamos colocar uma palavra que todos usam hoje, né? A sua mentoria a Timóteo, ao seu discipulado a Timóteo, ao seu cuidado com Timóteo. Né? Como apóstolo, Paulo envia então essa carta a Timóteo para exortá-lo a respeito de alguns assuntos e mais, para fazer alguns pedidos a Timóteo. Nesse momento que nós estamos lendo, aqui no versículo 5, Paulo está falando a respeito dos últimos dias. E para Paulo, os últimos dias já era o que eles estavam vivendo. Dado o fato de que Jesus Cristo veio, caminhou entre nós e depois foi aos céus, ressuscitou e foi aos céus, para Paulo eles já estão vivendo os últimos dias por conta da perseguição que eles estão vivendo, por conta de todos os problemas que eles estão vivendo. Então, Paulo está exortando Timóteo a respeito do cuidado que ele tem que ter em Éfeso, que é onde Timóteo está, que nós temos a carta também de Paulo aos Efésios, né? Timóteo está em Éfeso. Então, Paulo está dando uma série de exortações a Timóteo a respeito daqueles que estavam ensinando coisas erradas ali, como nós já lemos também em Tito, é um ensino muito parecido com o de Tito. E aí, nesse momento, olha só o que Paulo diz. Vamos a partir do versículo 1 do capítulo 3. Diz assim, ó: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Perceba que Paulo fala a respeito dos últimos dias e ele começa em tom de generalização. Ele está falando a respeito de todos os homens que não conhecem a Jesus Cristo e que por isso estão vivendo os últimos dias. Não é? Perceba que para nós, esse conceito dos últimos dias, pare para pensar, não é um conceito vigente para nós, visto que nós conhecemos a Jesus Cristo e temos a vida eterna. Então os últimos dias é uma referência para nós, para que nós entendamos qual deve ser o nosso posicionamento ainda. Então Paulo está dizendo, nos últimos dias vai ser terrível. Os homens, de maneira geral, vão viver isso. E quando você vai caminhando no texto, lá no final ele diz o seguinte, que é o versículo que nós lemos: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então ele está dizendo o seguinte, ele vai de maneira geral a respeito da humanidade, e depois ele fala de um aspecto que é daqueles que conhecem as Escrituras,
que conhecem, vamos dizer assim, o Antigo Testamento. Então ele fala, existe um grupo de pessoas que tem aparência de piedade. Já falamos muito sobre piedade quando estávamos lendo Tito. O que é piedade? Sempre que você lê piedade na Bíblia, não é com relação à piedade, aquilo que a gente tem como senso comum, de ter dó, né? De ter aquela clemência, de ajudar a pessoa. Não é disso que fala. Aliás, a gente tem a piedade para essa atitude justamente como consequência do que o cristão vive. O cristão, pelo amor que ele tem em si, então ele tem esse approach, esse cuidado com o ser humano, esse cuidado com as pessoas à sua volta. E por isso se encarou de chamar essa atitude de solidariedade como algo piedoso. Mas a piedade, no original, significa reverência, né? Inclusive, quando nós falamos sobre piedade, quando estávamos estudando Tito, dissemos o seguinte, eu disse o seguinte, que piedade é a nossa capacidade de saber como se aproximar em amor e se afastar em cuidado. Porque no mundo que nós vivemos, o que se vive hoje? Toda vez que alguém se aproxima de alguém é em violência. E toda vez que alguém se afasta de alguém é em descarte. Demonstrando sempre que a pessoa nunca é o foco de quem exerce essa piedade. Então vamos falar de igrejas que confessam a Jesus Cristo, mas não vivem o que a palavra diz. São pessoas, e nós temos isso à mostra no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso planeta, igrejas que confessam a Jesus Cristo e que por confessar a Jesus Cristo se aproximam das pessoas, mas a atitude, ela é de aparência de piedade. Então quando se aproximam das pessoas, parece que é em sentimento de reverência. Porque veja, a nossa piedade, a nossa reverência, ela é para Deus. Culto, adoração é para Deus, amém? Mas ela se revela em igreja, em irmandade, em caminhada de cidadania. Então, como é que nós revelamos essa piedade? Quando nós nos aproximamos do nosso próximo em amor e quando nos afastamos pelo cuidado, em respeito à nossa santidade, em respeito à vida daquela pessoa, pelo trabalhar de Deus na vida daquela pessoa, mas sempre a nossa aproximação e o nosso afastamento das pessoas precisa revelar o que o nosso coração diz respeito a Deus. Por quê? Porque é justamente no nosso viver em comunidade que revelamos a nossa adoração a Deus. Por isso que Jesus Cristo vai dizer, o texto diz, né, que vai chegar naquele dia, ele vai dizer o seguinte, olha, você me viu nu, me viu com sede, me viu com fome, me viu preso e não fez nada. E as pessoas vão dizer, mas como que nós te vimos assim? E ele vai dizer, quando vocês não fizeram aos meus pequeninos, não fizeram a mim. Porque justamente a nossa piedade, ou em uma palavra que fica mais fácil para nós, a nossa religião, ela é demonstrada na horizontal, entre os nossos iguais, mas dizendo respeito ao nosso relacionamento com Deus. Nós falamos sobre isso na quinta-feira, quando Pedro fala lá no texto dele a respeito dos nossos tratos, né? Nós temos o nosso posicionamento singular e nosso posicionamento plural. Temos o nosso posicionamento pessoal e nosso posicionamento em comunidade. A nossa vida com Deus é uma vida assim. Nós temos que ter o nosso momento de busca individual na nossa casa, mas ao mesmo tempo vivemos em cidadania, vivemos aqui na igreja, vivemos no nosso trabalho. Então, para dizer que a nossa religião ela é demonstrada no nosso convívio. Então, por isso, piedade ou piedoso é aquele que sabe se aproximar e sabe se afastar. É aquele que sabe agir em reverência ao irmão. Aí você vai dizer, mas a reverência não é a Deus? É, mas ela se revela no irmão. Então, quando eu vejo o meu irmão pecando, eu sei que eu estou num lugar que eu preciso pisar em ovos. Eu preciso saber como agir. Porque quando eu estou agindo na vida dos meus irmãos, eu estou falando daquilo que eu trago no meu coração. Eu estou tentando, né? Eu estou disposto a ser instrumento do Espírito Santo. E eu preciso fazer isso com amor. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha o seguinte, é chegado um tempo, nos finais dos tempos, o que vai acontecer? Pessoas vão viver uma piedade só de aparência. Mas, olha o que ele diz lá no versículo 5. Tendo aparência, ou tendo forma de piedade, mas negando o seu poder. Mas veja por que isso acontece. Olha o versículo 4, diz assim, traidores, precipitados, soberbos, ele está falando de algumas das características negativas das pessoas dos finais dos tempos, e ele diz o seguinte, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. No original, a expressão que ele usa é amigo do prazer e amigo de Deus.
Paulo ele usa um termo que hoje se diz muito no campo da filosofia, que é o hedonismo, que é a busca incessante pelo prazer. Nós vivemos uma época em que tudo é prazer, nada pode ser desprazeroso. Você trabalha e tem que ser um trabalho prazeroso, você tem que amar o que faz, fazer o que ama, e seu trabalho precisa ser uhul, e todo mundo posta, e parece que o trabalho de todo mundo é uhul, super divertido. Mas quando você vai trabalhar com aquilo que você gosta, inclusive tem dia que você fala, mas não está muito legal. Eu até amo isso aqui, mas hoje tem que fazer conta. Eu amo fazer hambúrguer, mas eu estou tendo que fazer uma lista de ingredientes e essa parte não é legal. Né? Eu estou lá fazendo os meus vestidos, eu amo desenhar e costurar, mas aí tem uma parte que tem que atender a cliente, que ela falou que não gostou, mas tem um porquê isso aqui que eu fiz e ela reclamou. E existe um aspecto do trabalho que todo mundo diz que tem que ser prazeroso. Né? A gente ouve aquelas frases assim, olha, faça o que ama e nunca trabalhe. Né? E quem faz o que ama sabe que tem dia que é puro trabalho, que é puro fazer porque a gente tem uma responsabilidade. Mas a gente vive num mundo em que tudo tem que ser prazeroso. Aí o casamento, quando ele não te dá mais prazer, seja sexual, seja financeiro, seja o que for de status, aí você abandona a mulher, abandona o marido. Por quê? Porque não tem prazer. Então quando eu estou lá no meu trabalho e não tem mais prazer naquilo, achei a galera chata, eu saio, eu desisto. E eu não construo, a igreja não está mais confortável, mas não tem lugar para parar direito na rua, ou não tem estacionamento, ou ar-condicionado, ou essa máscara, aí eu não vou, porque é desconfortável, porque tudo tem que ter um prazer. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós temos pessoas que são amigas do prazer, elas se relacionam com o prazer, elas estão em busca constantemente do prazer. E isso é um grande... A.W. Tozer, que é um autor que, quando você puder, leia algum livro dele. Tem um livrinho simplesinho que é Devocional, Em Busca de Deus. Um livro sensacional. Ele diz o seguinte, e olha que é um cara mais antigo, tá? Nós estamos falando de um século passado aí. Ele diz o seguinte, o grande problema do nosso tempo é que tudo é entretenimento. E como todos estão em busca de se entreter, ele fala, o evangelho não se trata de se entreter, mas de construir e crescer. Ele fala, o grande problema é que tudo tem que ser entretenimento. E Jesus Cristo não veio para te entreter. Ele ele usa uma metáfora que eu achei muito boa, porque eu tenho lá dentro de casa. Ele fala o seguinte, olha, quando você está dando de mamar para o bebê, ele está se alimentando e está crescendo. Mas quando você está dando a chupeta para ele, você está só entretendo ele. Aquilo não traz nada de bom. Só silêncio para você. Então ele diz o seguinte, aí nós criamos... Por causa do entretenimento e por causa da lógica de entretenimento do nosso mundo, nós trouxemos para a igreja uma lógica em que nós temos cristãos que gostam de chupeta. Cristãos infantilizados que, ao vir à igreja, o que buscam é uma chupeta para... Bom, eu vou à igreja para limpar minha consciência de que eu fui e fiz e eu vou para o céu, espero assim. Mas, de verdade, eu não quero, como Pedro diz, não quero o leite que alimenta, que nos faz crescer. Eu quero só ficar ali, o aspecto... Né, então é o seguinte, ele fala o seguinte, eu quero ser santo ao ponto de não incomodar ninguém, e ao mesmo tempo eu não quero ser pecador ao ponto de ser mal visto pelas pessoas e causar um problema. Então ele fala o seguinte, e aí com essa lógica do entretenimento, o que acontece? Nós vamos vivendo uma vida de cristãos que usam chupeta. Simples assim. Não recriminando quem, não sei se o Danielzinho usa chupeta, o Lionel usa, porque, gente... Primeiro dia que a gente descobriu lá no Natan, pois parou de chorar, tirou, chorou, pois tirou, fica com a chupetinha aí. Pelo menos um pouquinho, né, Eliseu? Porque, olha, é difícil, o ouvidinho vai para o beleléu. Mas quando quando a gente vem para a nossa realidade com Cristo, nós não podemos aceitar ser cristãos de chupeta, que vem para a igreja para ouvir aquilo que é agradável. Então aí Paulo está dizendo o seguinte, existe essa galera que é amigo do prazer, mas existe os amigos de Deus. Essa galera que é amigo do prazer, o que acontece? Elas têm uma piedade de aparência. Então, está ali, né, como a chupeta, está fazendo exercício, está trabalhando, mas não está caindo nada para dentro. Agora, a galera que é amiga de Deus, as pessoas que são os amigos de Deus, esses não fazem algo que acontece na vida desses outros, que é lá o versículo 5. Calma, Daniel, você vai chupar a chupeta. Mamãe não vai tirar a chupeta de você. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder.
negando o seu poder. Toda vez que nós nos tornamos mais amigos do prazer, mais amigos do acumular riquezas, mais amigos do buscar aquilo que é para o nosso conforto, simplesmente, quando nós gastamos cada vez mais tempo com a gente mesmo, que se você pegar desde o versículo 1, é disso que ele está falando. Pessoas egoístas que só olham para si. Quando mais a gente vai para esse lado, a gente abandona o poder de Deus. Poder esse que não tem como explicar para as pessoas o que se vive, mas só tem como experimentar. É difícil você conversar com alguém que racionaliza o evangelho, tenta racionalizar o evangelho ou a fé de tal forma que você tem que tudo explicar para ela. Quando na verdade você diz para ela, olha, eu não sei como te explicar isso aí, mas eu sei que se você experimentar, você vai entender. Pedro vai falar a respeito disso, olha, vocês já provaram, agora saciem-se. Né? E eu falei na quinta-feira aqui, o Natan, quando vai comer alguma coisa que ele ainda não comeu, você dá para ele, aí ele põe a língua assim, para ver se gostou. Aí ele, gostei. Aí ele abocanha. Se for cenoura, que é uma coisa que ele não gosta, ele põe a língua, ele faz assim com a mão, tipo, tira daqui. Não quero, isso não aprovei. Pedro está dizendo o seguinte, olha, vocês já experimentaram o poder de Deus, porque se vocês estão aqui, se você está lendo essa carta, Pedro diz, se vocês estão aí, né, na diáspora, estão aí espalhados pelo mundo, porque estão sendo perseguidos, então vocês já experimentaram o poder de Deus. E agora, saciem-se, entre cada vez mais nisso, busque cada vez mais. E é isso que Paulo está dizendo, olha, esses que são amigos do prazer, eles ignoram o poder de Deus, eles ignoram o fato de que quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós tivermos uma vida de devoção, uma vida de busca individual na nossa casa, quanto mais isso nós vivemos, mais em comunidade nós vamos expressar a glória de Deus e mais, sermos canal do poder de Deus. Poder esse que se manifesta de maneira maravilhosa e miraculosa que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue entender. Mas as pessoas, ao conviver conosco, ao ouvir, ao ver um quadro, ao comer um hambúrguer, a ter uma aula de bateria, elas percebem que alguma coisa está diferente. Por quê? Porque ela está diante de um amigo de Deus. Nós vivemos uma realidade assim. E você já deve ter passado por essa experiência. Onde? Algumas pessoas se aproximam de você porque você é amigo de alguém. Existe até uma expressão que diz, né, a regra dos... Eu não sei, alguns falam que é 5, outros falam que é 7. Que no mundo, você está sempre a 5 pessoas de alguém. Então, por exemplo, Neymar. Se você fizer uma conta, com 5 pessoas você consegue chegar no Neymar. O difícil é você ter a habilidade carismática de conseguir esse caminho, né? Então, você pensa em alguém, Donald Trump. Aí existe uma regra aí, né, que a cada... Agora eu não sei o número, tá, gente? Cada um diz uma coisa. Mas a cada 5 pessoas... Se você procurar bem... Em 5 pessoas, pulando em 5 pessoas, você chega no Donald Trump. Exemplo, tá? Estou falando de pessoas que talvez na nossa cabeça a gente fala assim, nunca eu vou ver esse cara na minha vida. Né? Talvez você não queira também, tudo bem, mas estou só te dando um exemplo. Então, qualquer outra pessoa, você chega... E a gente vive numa realidade assim, que algumas pessoas se aproximam de você, ou porque você é amigo de alguém, ou porque você é amigo de alguma coisa, né? Você sabe muito sobre algo, ou você tem muito alguma coisa, aí essa pessoa se aproxima de você, fiquei sabendo. Ô Vera, fiquei sabendo que seu filho tem uma hamburgueria lá, então como é que tá, tal? E aí a pessoa se aproxima por interesse. Paulo está dizendo o seguinte, olha, aqueles que são amigos de Deus manifestam o poder. Mas aqueles que são amigos do prazer não manifestam o poder. E mais, tem aqueles que ignoram o poder e se fingem de piedosos, de religiosos, de pessoas que conhecem a Deus. E tem aqueles que nem fingem e estão buscando só a si. E o Deus deles é eles mesmos. E aí vem o conselho de Paulo, muito interessante e categórico, e não tem muito o que dizer, que é no final do versículo 5 que ele diz, afaste-se desses também. Desses que são amigos do prazer, afaste-se. Paulo não está dizendo o seguinte, olha, abandone, não evangelize. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma lógica de vida onde a busca não é ao Senhor. Tanto que perceba que quando Paulo, volta um pouquinho lá no capítulo 1, para você não achar que o cara pecou, você abandona. O cara pecou, você fala, não, o cara errou, você sai fora, né? Olha o capítulo 2, do versículo 11. Paulo vai falar um texto, uma poesia, né? Diz assim, capítulo 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos, com ele também viveremos.
Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Dizendo o seguinte, olha, muitas vezes a gente vai falhar, a gente vai ter umas recaídas em alguns aspectos, mas ele está dizendo o seguinte, se nós formos infiéis, ele continua fiel. Então a gente precisa saber que a fidelidade é um aspecto de identidade, de caráter do nosso Deus. Para dizer o seguinte, então, afaste-se desses que se fazem de piedosos. Porque qual é o problema desses? Que eles conhecem a piedade, eles conhecem a Deus, sabem das Escrituras, mas se fingem. Por quê? Porque têm os mesmos objetivos daqueles que não conhecem a Deus. Pior do que não conhecer a Deus é conhecer e fingir que não conhece. Ou não conhecer, fingir que conhece. Ou conhecer, fingir que conhece, conhecendo, mas vive como quem não conhece. Ficou confuso? Mas você entendeu o que eu quis dizer. O pior de tudo, o pior é nós termos uma vida assim. Quando nós olhamos para o nosso país hoje, quem não está acompanhando aí? Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo em Manaus. O que é o que está acontecendo no nosso país hoje com relação ao coronavírus? Veja, coronavírus é um mal que está assolando o mundo todo. Não é? É um mal que está assolando todos os países. E aí, quando nós olhamos para isso, é interessante isso que nós estamos vendo pelo seguinte. Você começa a reparar como cada lugar age diante do mesmo problema. E nós temos a sensação de que no nosso país, um problema que já é um problema, a gente consegue bolar mais problema em cima do problema. Perceberam isso? Já tem um problema, mas a gente tem um problema anterior a esse. A gente tem uma pandemia anterior a essa. E aí, ontem, conversando com a Ana, eu disse o seguinte, olha, corrupção tem em todo lugar. A gente tem outros problemas. Mas quando a gente vai lá para o caso de Manaus, o que é Manaus? Manaus é o resultado de um problema antes do problema, que aí quando o problema veio, aquele problema que já existia, ele só foi escancarado para nós. E qual é o problema disso? Que quem sofre são as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, diante de Manaus, nós temos também um segundo problema, além da corrupção. Nós temos também um problema de, muitas vezes, uma igreja brasileira, e aí estou falando de instituições, que se juntassem, poderia fazer mais do que está fazendo hoje. Amém? E aí eu estou falando de nós também, porque veja, Paulo diz o seguinte para Timóteo, afaste-se desses que conhecem a piedade, que conhecem a religião, conhecem o amor de Deus, mas não vivem. E eu vou pegar esse texto aqui emprestado, esse afaste-se, para dizer o seguinte, Paulo diz isso para Timóteo, porque ele já sabe que Timóteo, pessoalmente, já está afastado de ser isso. Então ele fala, para você não se tornar esse que finge de ser crente, afaste-se desses que fingem. Então Paulo, também nós podemos entender dizendo o seguinte, afaste-se desses que fingem e afaste-se de ser os que fingem. Afaste-se de ser você também esses que correm pelo prazer, esses que correm para o conforto, esses que correm para uma vida cômoda, esses que correm para ter tudo o que querem, esses que correm para ter uma vida de falsidade, foge de ser esse. E o grande problema é que muitas vezes nós somos um pouquinho esses, ou muito, aí cada um vai ter que fazer o julgamento de si, de maneira individual. Mas ao mesmo tempo nós, como igreja, também temos que fazer esse exercício. Eu como pastor, e nós como igreja. Porque quando começou a pandemia, todos nós nos juntamos, vocês lembram? Fizemos um monte de cesta, um monte de kit, nos juntamos, trouxemos coisas. Não estávamos vindo na igreja, mas vínhamos pela necessidade de fazer alguns movimentos. Mas a pandemia foi passando. E o que aconteceu conosco? Fomos deixando, voltamos às nossas práticas naturais. E o problema não tinha acabado. E o problema não tinha passado. Mas as nossas práticas foram voltando ao normal. Aí nós voltamos a nos encontrar. Agora nós estamos no nosso momento de conforto, novamente. E o que nós fizemos? Também, mais uma vez, não deixamos de lado por completo, porque nós temos o nosso trabalho. Mas, para não massagear o nosso ego e não fazer um carinho em nós mesmos, e estou me colocando no balaio com vocês, logicamente. Veja, nós seguimos vivendo a nossa vida, como igreja, como pessoa. Amém? E aí eu quero que você faça o seu exercício de fé e de
avaliação do seu coração. E nós fomos deixando, voltamos. Graças a Deus, alguns pegaram e estão bem, outros ainda nem pegaram, outros não pegaram, graças a Deus, e tomara que não pegue mesmo. Mas nós fomos vivendo a nossa vida. E talvez, e eu creio assim, quero crer assim, nós não somos os amigos do prazer. Ainda estamos buscando ainda ser amigos de Deus. Mas se nós continuarmos numa lógica assim, como igreja, como pessoas, nós podemos daqui a pouquinho ser aqueles que fingem, sem perceber. E não é que finge intencionalmente. Porque Paulo diz o seguinte, olha, esses têm aparência. Aí a gente vem na igreja, a gente canta, a gente oferta, a gente traz, e beleza. A gente se encontra lá hora de terça, vem aqui estuda de quinta, e a gente está vivendo a nossa vida. Mas faça uma avaliação pessoal. E, ao mesmo tempo, eu quero que você faça uma avaliação de igreja. Porque cabe a nós, como igreja, nos posicionarmos. E também cabe aqui um momento para eu avisar vocês também. Todos sabem que na nossa finança nós temos o dízimo da igreja, em que esse dízimo nós direcionamos para missões e algumas coisas. E nós temos um dinheiro acumulado, porque não foi utilizado. A gente tinha utilizado alguns, já uma boa parte do valor para a gente fazer os kits. Mas agora nós vamos, e não é para limpar a consciência, mas é para nós retomarmos o nosso posicionamento. Nós vamos participar junto com uma igreja, que é a igreja que nós conhecemos, que está enviando fundos com relação a Manaus. E nós vamos participar com o nosso dízimo dos dízimos, que é um valor considerável para uma igreja do nosso tamanho. Como eu disse ontem para o Alan, porque entenda, o nosso posicionamento como igreja não é para resolver o problema do mundo, mas é para professar aquilo que cremos. Porque, de fato, nós, comunidade em Cristo, não vamos conseguir resolver os problemas de Santo André, quiçá do bairro. Mas, como igreja, nós temos a responsabilidade de revelar de quem nós somos amigos. E a grande pergunta que eu tenho para você hoje é de quem você é amigo? Do prazer? Do seu prazer? Porque, veja, não estou falando do prazer do outro. Que a gente é sempre amigo do nosso prazer. De quem você é amigo? De Deus ou amigo do seu prazer? Essa é a grande pergunta para mim. E mais, a nossa igreja é amiga de quem? Amiga de Deus ou amiga do prazer daqueles que a frequentam? Porque eu tenho certeza que se a gente for amigo do prazer de quem frequenta, daqui a um tempinho a gente está precisando construir um templo de 30 mil pessoas. Porque se tem uma coisa que o mundo gosta, é de conforto e prazer. A gente traz umas bandas boas aí, contrata uns músicos bons, melhor que nós aqui, que faz o louvor, uns músicos profissional, a gente paga uns pastor que prega muito, e a gente faz um show por semana, e a gente está lotado. Essa é uma hipótese, está aberto para nós, como igreja, como pessoas livres diante de Deus. Mas a segunda opção é a de sermos amigos de Deus. Pessoas que buscam a palavra. Pessoas que sabem que têm as suas responsabilidades fora daqui, mas sabem que aqui é o lugar onde nós nos preparamos para poder fazer não este lugar crescer porque nós queremos ver ele cheio, mas porque nós queremos ter cada vez mais capacidade de professar aquilo que cremos. Mas o que cremos? O que somos? Amigos de Deus? Ou somos amigos do prazer? Faça uma conta ao longo do seu dia. Se você quiser, pegue lá um papelzinho e você pega lá um planner, para usar uma palavra mais atual, né? Um planner, você separa lá sua semana, dias. E aí você separa por horas. Não vou nem diminuir mais. Por horas. E aí você começa a riscar. Essa hora aqui, prazer. Fui em busca só do meu prazer. A próxima hora, essa aqui eu separei para Deus. Faça as suas contas. E depois, se você quiser, faça as contas da igreja. E aí você pode chegar para mim, trazer o seu planner da igreja e falar, olha, eu dei uma averiguada e a nossa igreja está em déficit da amizade com Deus. Agora veja. Eu quero muito que você faça isso. Eu quero muito ter pessoas que cheguem para mim e digam, olha, a nossa igreja está falhando nisso. A gente precisa melhorar aqui. E algumas fizeram isso já. E a minha resposta é sempre uma. Bora, pode fazer. Porque tem coisas que Deus toca no seu coração e que diz respeito a você. Tem coisas que Deus toca no meu coração e aí cabe a mim. O que os seus olhos veem
É o que Deus tem nos mostrado. Semana passada, a palavra do pastor Neilton foi muito importante. Para você que não veio, acesse lá no YouTube. Está passando agora, está terminando já. Depois você assiste na sua casa. Veja, nós precisamos ouvir a voz de Deus, o que Ele tem a nosso respeito, de maneira pessoal e de maneira comunitária. Deus tem agido no nosso meio. Deus tem caminhado com a nossa igreja. Deus não dá vidas para um lugar que Ele não abençoa. E eu digo isso pelo que nós vemos aqui. Vidas se achegam e vidas nascem nesse lugar porque o Senhor ama as nossas vidas, porque o Senhor cuida de nós e porque o Senhor vê a nossa caminhada. E não estou dizendo isso em tom de aprovação para nós. Não estou falando, nós não somos uma igreja de entretenimento. Pelo menos não estamos tendo buscado ser assim. Mas saiba disso. A nossa confissão como comunidade começa em você, de maneira pessoal. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Oh, cada instante na tua glória, todo tempo louvarei. Eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Oh, 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 sou teu. Oh, oh, sou teu. Oh, oh, sou